Bom dia, mais uma aula de espanhol preparados? Vamos começar? Olha, na tela a gente tem uma ilustração do filme El Laberinto del Fauno. A gente vai falar sobre ele por aqui. Vamos lá? O mexicano Guillermo del Toro, que foi diretor de Blade, Hellboy, também é o diretor desse filme, El Laberinto del Fauno. Sim. É um longa de 2006 que tem um gênero fantasia. Na verdade, é um sinistro conto de fada que ganhou dezenas de prêmios. Essa história segue os passos dos contos de fadas tradicionais, mas assim, resgatando a essência violenta e primitiva das versões originais escritas por Charles Perrault e os irmãos Grimm. Lembra que eu já falei para vocês que a história original de Chapeuzinho Vermelho ela é comida pelo lobo mau? Pois é, depois, com o cinema, eles foram modificando, deixando um final sempre mais feliz para esses contos de fada. Mas os originais não eram assim, não. E esse vai fazer isso, esse resgate, trazendo pinceladas, inclusive, de terror. Então, cuidado com as cenas violentas, que eu quero que vocês passem, viu? Gente, na página 28 do livro de vocês, trabalha com sinopses de algumas películas. Só lembrando que película significa filme, tá? Por isso eu trouxe esse filme, Labirinto do Fauno. O Labirinto do Fauno é um filme gravado na Espanha, né? Então, logicamente, seu idioma original é um espanhol. E é um espanhol muito fácil de ser entendido. Porém, eu devo avisar uma coisa. Ele se propõe a ser um conto de fadas, porque tem fadinhas. Mas eles têm lances assim onde é mais puxado pro terror. Por isso eu vou logo avisando que quem tem medo deve evitar assistir o filme. Mas é um filme muito, muito, muito interessante. O Labirinto do Fauno transcorre em uma zona não identificada do norte da Espanha em 1944, 5 anos depois do fim da Guerra Civil Espanhola. Conta a viagem de Ofélia, uma menina de 11 anos apaixonada por livros de fantasia. Olha aqui, ela é a protagonista. Olha as fadinhas. Porque o livro, ele se propõe a ser um conto de fadas, só que não. Eles têm um lance assim parecido com terror. Não chega a ser propriamente um terror, mas eu já vou logo avisando. Importante lembrar que tem uma cena no início de violência que vocês devem pular se vocês resolverem assistir. Como eu disse, filme é só uma sugestão. O que a gente precisa, a gente já está trabalhando aqui, tá bom? Então, veja. Junto com sua mãe, Ofélia se translada, ou seja, se transfere para um povoado, se muda para esse povoado e encontra Vidal. Quem é Vidal? Vidal é um destacado, cruel capitão da Guarda Civil. Certa noite, Ofélia descobre nas ruínas de um labirinto um fauno. O que é um fauno? Um fauno é uma estranha criatura que lhe faz uma revelação. Aqui vocês têm uma escultura de um fauno que existe em uma cidade da Espanha, porque lá fauno é um ser mitológico muito comum, próprio da Europa, equivalente ao nosso Saci Pererê, né? Que é nosso folclore próprio do Brasil. E aí, Ofélia se descobre num mundo cheio de fantasias. Esses seres que vocês estão vendo na tela são seres, na verdade, a gente chama de seres fantásticos. O que significa seres fantásticos? Que não existe na vida real, né? Só existe na imaginação. Vocês percebam que não são tão lindinhos como as fadinhas. E esse ser mitológico, ele come a fadinha por quê? Porque a Ofélia não consegue resistir a uma tentação. Para entender melhor, tem que assistir o filme. Repito, o filme é só uma sugestão. No livro de vocês, na página 28, ele faz uma proposta para se ler a sinopse de 3 filmes. Filmes a gente fala película em espanhol, ok? Quais são esses filmes? El Labirinto del Fauno, Machuca e La Novia Cadáver. Eu preferiria assistir A Noiva Cadáver, porque eu adoro uma animação. Porém, A Noiva Cadáver não é em espanhol. O Labirinto do Fauno tem como seu idioma original o espanhol, e é um espanhol muito fácil. E a história também é interessante, né, gente? Mas vamos conhecer aqui a sinopse dos outros dois. Vamos lá? Machuca, né, que se fala assim em espanhol. É uma película, filme. Então, é um filme chileno ambientado em 1973, em Santiago, durante o governo de Salvador Allende e o golpe de Estado levado a cabo por Augusto Pinochet. Conta a história de 2 amigos, um deles muito pobre e o outro muito rico. Os dois estudam juntos em um colégio rico, elitista, El San Patrick. A Noiva Cadáver conta a seguinte história.
Vitor é um jovem que vive em uma tranquila vila europeia do século XIX. Seu único motivo de preocupação é a futura boda, sua futura boda, ou seja, o seu futuro casamento com sua noiva. Porém, tudo isso muda quando Vitor cai no mundo dos mortos e termina comprometido, gente, sabe com quem? Com outra noiva. Uma que está, digamos, particularmente defunta. Gente, essa semana vai ser muito tranquilo, porque é só revisão. A gente vai revisar pretérito perfeito no indicativo. Vamos lembrar? Como é que a gente faz o pretérito perfeito no indicativo? A gente usa o verbo haber conjugado no presente do indicativo. Quem lembra? Joe, tu has, ela, nosotros hemos, vosotros habéis e usam. O que eu faço depois? Eu somo, eu junto com o particípio do verbo principal. Se o verbo é cantar, ele fica cantado. Se o verbo é beber, ele fica bebido. Se o verbo é beber, ele fica bebido. Então, vai ficar yo he cantado, tu has bebido, ela bebido. Preste atenção que esse bebido é com B e esse bebido é com UB. Que o V, que é o UB, tem um som de quase B. Então, perceba que fica quase igual. Por isso, eu coloquei aqui já para vocês notarem a semelhança e as diferenças. Semelhança no som, diferença na escrita. Essa semana é molezinha, porque é só revisão. E aí eu trouxe 20 particípios irregulares, porque estes precisam que vocês sentem e estudem, não tem para onde correr, tá bom? Lembrando que, ao pedir para ser conjugado, o professor vai colocar esses verbos aqui, ó, porque eles são considerados os verbos principais. O verbo auxiliar vai ser sempre o verbo haber. E é ele que vai ser conjugado conforme a pessoa. Ele é que é variável. Esse aqui, todas as pessoas vão ter a sua forma no particípio. Então, a professora pede assim, conjuga o verbo de si. Como é que você vai conjugar? Yo he dicho, tu has dicho, él ha dicho, nosotros hemos dicho, vosotros habéis dicho, ellos han dicho. Perceberam que o dicho não muda? Apesar dele ser o principal, ele não muda. O que é que vai mudar? O que é variável conforme o número e pessoa? O verbo auxiliar. E qual é o verbo auxiliar? O verbo haber. Você conjuga o verbo haber no presente para todos os outros verbos principais. Então, vamos lá? Escrevi, escrito. Hacer, hecho. Poner, puesto. Volver, vuelto. Ver, visto. Morir, muerto. Abrir, abierto. Exponer, expuesto. Deshacer, deshecho. Satisfacer, satisfecho. Componer, compuesto. Devolver, devuelto. Envolver, envuelto. Imponer, impuesto. Romper, roto. Pudrir, podrido. Predecir, predito. Predicho. Descobrir, descoberto. Prever, previsto. Aqui a gente vai aprender a identificar esse verbo pretérito perfeito dentro de um texto, tá? Veja, amor, hoje ha sido um dia especial. O que vocês têm que observar? Que esse ha sido foi utilizado, esse pretérito dessa forma, porque ele está concordando com o adjunto adverbial de tempo, que é oi. Oi. A princípio, a gente pensa que é presente, mas hoje, que você já fez, já acordou, já tomou café, tudo que você já fez ficou para o passado, só que é um passado recente, por isso nos obriga a usar esse composto. Vamos lá? Me he levantado na mesma hora de sempre. Veja, aqui ele não tem um marcador temporal, tirando hora de sempre, né, que traz uma ideia de continuidade, mas ele ainda se refere a esse mesmo tempo aqui, ó. Porque isso é importante que vocês observem. Você não vai precisar ter o marcador temporal em toda a frase. Se você coloca no início de um texto e lá no final faz referência a esse mesmo marcador temporal, não precisa estar repetindo, tá? E ido, olha, também não tem aqui. Por quê? Porque continua fazendo referência ao mesmo tempo. He ido a desayunar a la panadería de Paco e he assistido a classe de literatura espanhola. He assistido. Luego he tenido outras 3 classes muy buenas, todas he tenido. De regresso, um lindo perrito me ha seguido e não he podido resistir-me a sustiar nos ojos. Ha seguido, he podido. Assim que me lo he llevado a casa. He llevado. Le he dado um banho e le he puesto el nombre sartén. He dado,
he puesto. Gente, sartén aqui é nome próprio, que ele deu nome ao cachorrinho. Porém, você sabia que sartén significa o quê? Frigideira. Creio que lhe haya gostado. Por la tarde, he estudiado poquísimo. Mi nuevo amigo solo quería jugar. Por la noche, Sartén y yo hemos visto una película. Quem lembra o que é película? Quem lembra? Quem lembra? Filme, sim. E antes de ir a dormir, te he escrito este correio. Vocês vão observar agora que a gente vai passar para o próximo parágrafo. E nesse próximo parágrafo vai mudar o tempo verbal. Espero que regresses, aqui também é um tempo, e que conosco é outro tempo, vocês não estudaram ainda, al nuevo miembro da família sei que se llevará muy bien. Aqui tem um futuro, que vocês também não estudaram ainda. Isso aqui é presente do subjuntivo, que é presente subjuntivo, é assunto do ano que vem. Mas eu quero que vocês observem que mudou de parágrafo e mudou a ideia temporal, então muda também a forma como você vai conjugar o verbo. Um abraço apertado e um dulce beijo. Como é que a gente traduz isso? E esse é o nosso assunto de hoje. Fazer a tradução do pretérito perfeito composto. Vejam lá. Hoje foi um dia especial, levantei à mesma hora de sempre, fui tomar um café na padaria e Paco assistiu à aula de literatura espanhola. Depois, a palavra luego significa depois. Depois tive outras três classes. Classe não é sala de aula, classe é aula. E depois tive 3 outras aulas, muito boas todas. De volta, um lindo cachorrinho me seguiu e não pude resistir aos seus ternos olhos. Assim que eu levei ele, né, para casa e dei banho, coloquei o nome de Sartén e creio que ele gostou. Porém, à tarde estudei um pouquinho. Meu novo amigo só queria brincar. Olha a palavra rugar. Rugar significa brincar. À noite, Sartén e eu vimos um filme, né? E antes de ir dormir, escrevi esse e-mail. Espero que você volte logo e conheça nosso novo membro da família. Sei que vocês se darão muito bem. Um abraço apertado e um doce beijo. O que a gente vai trabalhar nesse slide é só uma noção. Por quê? Porque o pretérito indefinido é para a próxima unidade, tá bom? Mas vocês precisam ter essa compreensão já de agora. É o seguinte, vejam esses 2 períodos. Hoy he comido uma hamburguesa. Ayer comi um prato de pasta. Cadê o verbo aqui? He comido. Cadê o verbo aqui? Comi. Cadê o marcador temporal? Hoy. E aqui, ayer. Quem lembra o que significa ayer? Ontem, isso. Então, hoje eu usei o composto, pretérito perfeito composto. O ayer me fez usar o comi. Agora, preste atenção como é que eu vou traduzir isso, ó. Hoje comi um hambúrguer. Eu usei o he comido, eu traduzo por comi. Ontem comi um prato de pasta. Ontem eu comi. Ayer comi. Hoy he comido. Hoje comi. O que aconteceu, gente? Na tradução é igual. São 2 verbos diferentes, mas quando eu vou traduzir, fica igual. Olha só que interessante. Pois é, desde agora vocês precisam perceber que existe uma nuance de diferenças desses 2 verbos. Quando você traduz, é igual. Todos os 2 são pretéritos. Porém, qual é a diferença? Que o pretérito perfeito se refere a ações passadas no período de tempo não determinado. Já ações passadas ocorridas uma vez no período de tempo terminado. O que ele quer dizer isso? Que essa ideia aqui, ele traz um passado mais recente. Ou seja, quando ele diz não terminado, não quer dizer que você não concluiu o que foi feito. Você concluiu sim o que foi feito. Porém, ele está tão próximo do que você está fazendo agora, que parece que o que você está fazendo agora é uma continuidade do anterior. Entendeu? Então, você já comeu um hambúrguer, mas foi hoje. É um passado que está próximo. Você ainda está sentindo sua barriga aí, ó, fazendo a digestão. Porém, o macarrão que você comeu ontem, pronto, já fez a digestão. É um tempo mais distante, é um tempo mais... traz uma ideia que já fez, acabou e ficou para trás. Resumindo, o pretérito perfeito é passado? É. O indefinido é passado? É. Vou traduzir esse composto do mesmo jeito que esse simples.
hoje comi, ontem comi. Porém, na interpretação, eu vou ter que ter uma ideia aí que os difere. Que ideia é? É que esse passado é um passado mais recente, porque é algo que eu terminei de fazer, tá próximo ao que eu estou vivendo nesse momento. E esse outro aqui, ó, o indefinido, é um passado que já está, ó, muito tempo acabado. Repetindo, com os verbos regulares a situação muda um pouco, fica mais difícil. O segredo é decorar os verbos irregulares. Vai para aquela lista de 20 particípios irregulares e decora. Lembra que eu digo? Eu digo sempre o que para vocês? Primeiro passo, decorar. Segundo passo, repetir. Terceiro passo, aplicar. Quarto passo, você vai internalizar. E somente depois dessa internalização é que a gente aprende. Tem esse processo de aprendizagem. Então, agora é a hora de quê? Decorar. Vocês vão pegar aquela listinha com os verbos irregulares. Eu trouxe 2 irregulares aqui que eu quero mostrar como é o processo. Vejam bem. A professora pediu para vocês conjugarem o verbo poner. O que significa poner, gente? Pôr. A professora pediu para conjugar o verbo abrir. O que vocês vão fazer? Vocês vão pensar, 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 pensar. Ah, poner é um verbo irregular e eu sei que a irregularidade dele vira o quê? Puesto. Abrir é irregular e eu sei que a irregularidade dele transforma em abierto. Então, esse particípio vai ser usado em todas as pessoas e eu só vou fazer o quê? Variar o verbo que é auxiliar, porque o verbo principal é o mesmo em todas as pessoas. Então, vai ficar como? Yo he puesto, tú has puesto, él ha puesto, nosotros hemos puesto, vosotros habéis puesto, ellos han puesto. E abrir. Yo he abierto, tú has abierto, él ha abierto, nosotros hemos abierto, vosotros habéis abierto, ellos han abierto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro de blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, ortigas dormida ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con en las palabras que pienso y declaro, padre mi hermano y lugar, rumbrando la ruta del amado y estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con días anduve, ciudades y charcos, playa y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que fita su marco cuando mira el fruto del cerebro humano, cuando mira el bueno tan lejos del malo, cuando mira el fruto de tus ojos.
ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así hoy distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, que el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gente, nas canções, o ritmo não se marca somente com a melodia produzida pelos instrumentos musicais. Como vocês viram aí, a letra também contribui à sua sonoridade. A seleção das palavras, as rimas, também são elementos responsáveis para dar o ritmo. Então, a gente trabalhou aqui identificando as rimas da canção. No livro de vocês, na página 25 e 26, vocês devem fazer a mesma coisa. Também vamos trabalhar com o significado das palavras. A palavra distingo, veja aqui, o que significa distingo? Significa diferencio. A palavra lejos, já aprenderam, já sabem que significa distante. Alumbrado significa iluminado. E a palavra ruta é caminho. Gente, na canção, o personagem agradece à vida as coisas que recebeu dela. Mas que coisas são essas? Ela agradece os dois luceiros, né? Que quando elas abrem os olhos, o que são os dois luceiros? A luz, gente, né? O brilho, a vida. E aí ela diz, me deu som, me deu o abecedário, me deu som. Ela fala da voz, do canto, da língua, que é o abecedário. Me deu a marcha de meus pés cansados, quer dizer, o rumo, o poder andar. Me deu o coração que agita seu marco, que é o sentimento. Me deu a risa, ela diz assim, me ha dado la risa, me ha dado el llanto. Ela quer dizer o quê? Quando fala la risa, ela faz referência à alegria. El llanto, ela faz referência à tristeza. E você, a que pessoas e coisas você se sente agradecido por conhecer e por ter? Pensem. Só fechando, o título da música é Graças à la Vida e a autora é Violeta Parra, uma chilena assim, muito talentosa. Olha a noiva cadáver dizendo I love you. Lembra que eu disse que eu não escolhi o filme porque o idioma original é inglês? Pois é. Se fosse em espanhol, eu teria escolhido com certeza esse filme porque eu adoro animação. Se fosse em espanhol, ela não estaria dizendo I love you, lógico. Estaria dizendo te quiero. Sim, é muito mais usual falar te quiero do que yo te amo, ok? Então, meninos, não esqueçam de se inscrever no canal, de comentar embaixo. Beijos, hasta luego!